Muito bem-vindo ao CâmaraCast. Esse é um videocast gravado no estúdio da Câmara Espanhola e o episódio de hoje é em parceria com o nosso Comitê de Marketing e Comunicação. Bem-vindos. Meu nome é Alejandro Gomes, para quem não me conhece, que esteja assistindo, sou diretor executivo da Câmara Espanhola e hoje vamos falar sobre o marketing de influência, sobre como transformar os números, seguidores e curtidas em relevância e narrativas autênticas para a sua marca, produtos e serviços. Hoje estou aqui com os líderes do Comitê de Marketing e Comunicação, Guilherme, Rodrigo. Muito bem-vindos. Obrigado. Antes de dar início ao nosso bate-papo, queria que vocês se apresentassem, por favor, falassem das suas empresas. Fala, Rodrigo, começa. Sou Rodrigo Abud, sou diretor comercial da Verisur. Tenho uma responsabilidade ali no desenvolvimento de canais indiretos de vendas. O Brasil é um país continental, então tem uma estrutura completamente diferente. Então a gente tem uma diretoria só voltada para canais indiretos na Verisur. Muito bom. Meu nome é Guilherme Negin, eu sou head de marketing e vendas digitais, hoje dentro na Adecco, que é uma multinacional franco-suíça, líder global do segmento de recursos humanos. Hoje dentro da Adecco, o movimento de marketing e vendas digitais, ele representa 70% da nossa interação comercial. Então, acho que realmente quando a gente conversa aqui, eu e o Rodrigo, no Comitê de Marketing e Comunicação, a gente entende a potência hoje do nosso segmento dentro dos negócios, sejam eles B2B, B2C, enfim. Muito bom. São duas empresas bem atuantes na Câmara. Realmente é um prazer tê-los aqui e estar liderando o Comitê de Marketing e Comunicação. Hoje a gente vai falar de influencers. Influencer, na verdade, para mim, influencer desde a época que Jesus foi um grande influencer. Sim, sim. Então, não é novidade agora falar de influência. O que é novidade é falar de influências digitais. Sim. Como vocês enxergam o poder desses influencers digitais hoje no mercado brasileiro? Rodrigo, por favor. Olha, a gente percebe que os influencers, eles já são uma realidade, esses influencers digitais, e a gente percebe muito que é só o começo. Isso ainda vai evoluir ao longo do tempo. E eu acho que traz um pouquinho para a questão da comunicação, um pouquinho da proximidade, da realidade, do dia a dia das pessoas com relação com as marcas. É um pouco diferente, sai um pouquinho daquele mundo da publicidade tradicional, que ainda vai continuar existindo. Eles são complementares, um não vai tirar o espaço do outro, são complementares, mas a gente percebe que existe uma complementação nesse sentido. E as pessoas, cada vez mais, elas querem se ver na tela, vivenciando algo, aquela pessoa é tão parecida comigo e, nossa, tá falando de algo tão interessante, me interessei. Diferente, talvez, da comunicação mais tradicional que a gente tem. Então, a gente percebe que isso é uma evolução, que já é uma realidade. E, Alejandro, isso vai evoluir de um potencial tão gigantesco. A gente percebe que o nosso mercado brasileiro, o mercado latino, o mercado global de uma forma geral, é um mercado muito conectado com a tecnologia. Então a gente percebe que isso realmente tem uma explosão e um potencial gigantesco. E quanto mais a gente trouxer essa realidade, essa correlação de pessoas que têm poder, como você comentou lá atrás, na época de Jesus, são pessoas que têm o poder ali de influenciar outras pessoas, e eu olhar e falar, nossa, que legal, me identifico. Nossa, ela está comentando sobre uma marca. Nossa, por que não utilizar essa marca? Então, isso para o nosso mundo de business, nosso mundo, Gui, comercial, de marketing, faz todo sentido. E faz parte das estratégias de todas as empresas hoje que querem estar nessa posição, faz parte das estratégias. Isso é muito claro. Muito bom. Guilherme? Bom, o Rodrigo falou bastante sobre o assunto, mas realmente a parte de marketing e influência, o trabalho diretamente com os influenciadores, hoje é parte fundamental dentro de qualquer estrutura de marketing que eu vejo de grandes corporações. E óbvio, isso também vai cascateando para empresas de médio e pequeno porte também, que começam a identificar em micro-influenciadores que criam e geram um acesso também um pouco mais fácil para as pequenas e médias empresas, um canal de cruzar a audiência e encontrar um público novo para impactar, para que você impacte a tua marca com essa audiência nova dos influenciadores. Então, claro, aqui a gente tem um super desafio, que é ter esse fit entre o influenciador e a empresa, e a marca que ele vai representar. Falam assuntos complementares, a região que eu quero abordar, a gente tem que ter toda uma estratégia por trás. Eu quero expandir a minha marca numa região específica do Brasil, esse influenciador ele tem uma relevância importante naquela região.
a questão demográfica, a questão de gênero, com quem ele conversa, meu produto é voltado para um produto feminino, masculino, tomador de decisão, qual é a persona. Então hoje tem todo um estudo por trás para tomada de decisão, mas o influenciador é um caminho muito importante, potente, para o aumento de vendas e também para a percepção de marca. A parte de awareness, recall, a gente tem cases vários de influenciadores que hoje já estão totalmente conectados, atrelados àquela marca. Que antigamente a gente tinha muito isso no offline, né? Que era o cara da Bombril, o cara da Casas Bahia, né? Então isso ficava muito... CIA, né? Na CIA, isso ficava muito condicionado ao offline. Agora, com o digital tomando a proporção que tomou e a relevância que tomou, hoje a gente criou espaço também para uma infinidade de influenciadores. Né? Vocês acham que o Brasil, o mercado latino-americano, ele é mais propício a ter influências digitais ou é uma questão, uma situação que para todos os países, que todos os países têm a mesma tipo de influência dessas pessoas? Eu acredito muito que assim, é uma questão global, mas de fato o mercado latino-americano ele tem uma aderência um pouco maior, né? O latino-americano ele gosta de se espelhar muito naquela pessoa que ele está enxergando, ele tem ele é muito propício a olhar um pouco para o mercado no mundo digital, ele está muito voltado para o mundo digital. Então, o brasileiro, principalmente na sua essência, é um dos maiores consumidores de mundo digital, do mercado digital no mundo. Muito aderente, né? É muito aderente, né? Então, eu acredito que assim, é um movimento global, mas eu não tenho dúvidas que até por uma questão, talvez até socioeconômica, o cara esteja buscando uma forma também de remuneração além do que ele já tem, ou se ele quer só se dedicar a isso, eu acho que isso também ajuda um pouco. Né? Mas acho que o fato do brasileiro olhar muito para esse mundo digital e estar muito conectado, dificilmente você consegue ver um brasileiro hoje que não está conectado com o celular, com o tablet, procurando, consumindo essa informação. Né? Eu acho que o mercado latino-americano tem um pouco dessa questão um pouco mais até cultural de consumir mais. Mas é uma questão global, tá? Não vamos se achar aqui que é só uma questão latino-americana. É global, mas o latino-americano tem uma tendência maior. Eu acho que acredito muito nisso. Eu vejo da mesma forma, aqui vou dividir em duas partes. O mercado latino-americano, a América Latina em si, o nosso povo, ele é um povo talvez um pouco mais carente, e quer se enxergar, quer ter essa visibilidade. Então, eu estou utilizando o relógio que o fulano de tal está utilizando. Então, ele se enxerga muito, ele começa a... Ele se dá credibilidade quando ele está em conformidade com aquele influenciador, sim, com aquela pessoa de relevância. Mas acho que mais do que isso, o Brasil ele tem um desafio, falando de Brasil agora, tem um desafio muito diferente de outros países, por exemplo, como a Europa, que são países muito pequenos e a forma de acesso é um pouco mais fácil. Aqui no Brasil, um país enorme, onde os influenciadores se tornam vitrine de produtos que costumeiramente não chegariam a regiões remotas do Brasil. E através da visibilidade desses caras, sem dúvida nenhuma, eu consigo impactar um cara em Tefé, que é uma ilha no meio do Amazonas, em Tabatinga, no Pará. Então, isso realmente eu acho que é a grande potência do marketing influência. Como que eu utilizo dos influenciadores para que o meu produto esteja numa vitrine incrível, enorme, e eu pensando na parte de capilaridade, eu aumento a minha presença a nível nacional. Então, e para as empresas utilizarem o marketing de influencers, eles precisam fazer essa estratégia junto com outro tipo de estratégia de marketing no geral, né? Sim, sim. Como vocês acham que encaixa essa nova tendência de usar os influenciadores dentro da estratégia de marketing? Vai lá, Gui, você começa dessa vez, vou roubar a sua fala. Não, vamos lá. Bom, sem dúvida, assim, quando a empresa entende a estratégia do marketing de influência com uma visão muito one shot e apartada da estratégia de marketing digital, market off, ela sem dúvida nenhuma vai patinar. Vai existir fricção no meio desse caminho, porque é um trabalho combinado de estratégia onde eu utilizo a potência e a visibilidade daquela pessoa, daquela persona, para levar audiência para minha marca, e aí a partir desse processo eu começo a trabalhar o relacionamento com tantas outras campanhas e ações de automação. Tem que trabalhar esse cara muito bem dentro do meu CRM, seja ele qual for, e ter esse processo de funil muito bem estabelecido dentro da nossa operação até a finalização de proposta, né? Até a finalização efetivamente comercial. E um ponto antes também é estabelecer quais são os KPIs
sucesso para aquela ação com o influenciador. Que são coisas totalmente distintas. Tem board de empresa que entende que é puramente conversão comercial, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é uma estratégia de awareness. Eu tenho que vender e apresentar minha marca para o mercado para depois trabalhar essa parte comercial, né? E quando eu acho talvez com uma pitada de um pouquinho mais de certeza de vivência do que eu acompanhei, que quando você vai puramente para conversão, também gera um problema, um desgaste. Sim. Eu Uma não sei expectativa a mais do que talvez o resultado. Não, eu vejo que a própria audiência que eu estou interagindo percebe que é algo puramente comercial, que eu não quero criar nenhum tipo de vínculo com ele, que eu quero uma conversão imediata, que eu quero apenas o seu dinheiro, então é uma troca. E não. Então a gente tem uma troca, principalmente falando do meu negócio, eu trabalho de uma forma consultiva. Eu tenho que me mostrar presente, eu tenho que me mostrar que a DEC é um parceiro estratégico. Então como que eu utilizo do marketing de influência para trabalhar essa linha de convencimento também até a finalização de uma proposta. E não puramente cair no funil de conversão direto, na venda direta. Tipo, o Rodrigo, ele vai dar aqui, talvez ele tenha um time um pouco mais espremido do que o meu. Então aí é completamente diferente. Varejo. Um pouco diferente. Mas eu concordo. Eu acho que a grande cilada do marketing de influência é algumas empresas entenderem que é uma ação one shot. Eu vou lá, faço e resolvo o problema. É uma construção de um trabalho. E é complementar a outras ferramentas de marketing, a outras plataformas, a outras ações. E mesmo dentro, só realmente olhando para o marketing de influência, você tem que desenvolver um trabalho. Então você começa ali com branding, trabalha com a parte de awareness, a consideração do cliente, para aí sim falar em conversão. Se você pega e olha só para o lado da conversão, por exemplo, a gente estava comentando aqui de capilaridade, né, Gui? Então, se eu chego com a marca Verisur num território que ninguém conhece e contrato um influenciador, que seja um micro, fale bem da Verisur aí, o cara comprar uma franquia da Verisur, que é o que a gente está franqueando agora da Verisur Franchising. Mas quem é Verisur? Como é que eu vou comprar uma franquia? Eu não sei quem é Verisur. Exato. Então tem um trabalho. Tem que criar a marca antes naquele território, né? E como é que você cria a marca? Então com outras ações. Aí você vai através das ações de digital tradicionais, mas você complementa com influência. E é muito importante que isso esteja num alinhamento muito interno, né, Gui, com a questão do board da companhia com os KPIs. Né? Porque senão a expectativa é uma e a realidade é um pouco diferente. A expectativa de velocidade de conversão. Então o board está esperando que, eu tô realizando um investimento super importante, quero a conversão aqui na minha mesa no mês seguinte, mas não. Existem ações que são direcionadas para isso, mas na maioria das vezes é uma construção, é um trabalho e isso tem que estar muito alinhado. Assim, o Rodrigo acho que pode até tocar bastante nesse tema, Rodrigo. Por exemplo, a Verisuri, se ela vai chegar em um mercado, um interior um pouco distante, que não tem tanto problema da segurança como tem em São Paulo, como que eu trabalho e apresento a minha marca de uma outra forma que faça sentido você utilizar o meu produto? Que não só para segurança ele é importante, para uma série de coisas. Vigilância, inclusive, dos meus próprios filhos. Quantas crianças já foram salvas, caíram numa piscina porque visualizaram uma câmera de segurança, certo? Certo. E a gente tem que mudar um pouco, né, essa estratégia quando você vai para outros territórios. E você precisa criar isso, você ainda precisa criar, o que a gente fala no marketing, criar necessidade, né, do produto para o cliente. E essa necessidade pode, inclusive, ser diferente do que hoje eu atuo, por exemplo, no mercado como São Paulo, que a segurança é um tema em pauta gigantesco, que eu já criei a minha referência de marca pro FIES de segurança, mas como bem o Gui comentou, às vezes eu vou para o interior, que talvez aquele nível de insegurança não é o mesmo de São Paulo, mas a questão da emergência, do suporte, de ter alguém monitorando aquele local, que não seja para uma invasão, que seja para uma emergência, um idoso que caiu numa casa, né, uma criança que precisa de um suporte, o contato direto da minha central, receptora de alarmes, com um SAMU, com os bombeiros, para auxiliar aquela pessoa. Mas como é que eu chego falando já de influencer, compro o meu produto, sem eu explicar o que meu produto ainda faz com calma, com cautela? Então é um trabalho a longo prazo. Da empresa, né? Exato. Quando a gente pensa em influência, a gente pensa sempre em varejo, né? Em produto final, B2C. Mas como vocês entendem que o influencer pode ajudar no B2B, entre você, que principalmente na sua empresa? Bom, eu posso falar realmente porque eu vivo isso no dia a dia. O influenciador, e aí tem a parte de segmentação de influenciadores, né? Então, quando a gente fala de B2B, eu tenho influenciadores
que já operam e trabalham e têm interlocução com esses tomadores de decisão também de outras empresas. O cara tem já uma autoridade muito bem estabelecida. Aí eu poderia citar alguns aqui, mas quando a gente fala de... Eu tenho que encontrar onde meu público está. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Ricardo Amorim, ele é um influenciador que dentro do perfil de seguidores dele, ele aborda, ele tem muita gente ali do mundo corporativo que vai consumir meu produto de alguma forma. Então eu apresento através de um cara que tem autoridade sobre um segmento, sobre um assunto específico. Então eu acho que aqui o grande desafio do B2B é encontrar realmente a pessoa certa, e mais ainda do que o B2C é trabalhar a longevidade dessa ação. Porque se você... né? Com certeza. A compreensão que, principalmente no B2B, de uma ação one shot é a certeza de jogar dinheiro no lixo. É a certeza. Agora não tenho dúvida que um trabalho de longo prazo, um trabalho bem estabelecido, planejado, vai entregar um resultado super importante para a empresa. Eu me apresento, eu me posiciono, eu atrelo a minha imagem a uma pessoa que aporta segurança e credibilidade para a minha empresa. A gente tem cases, como eu já trabalhei também em outras empresas do mercado financeiro, o C6 Bank, por exemplo, ele tem a Gisele Bündchen. Então, hoje você já, quando pensa no C6, você lembra da Gisele. E quando que isso começou? Há anos? Anos. É um trabalho de longuíssimo prazo. Né? Então. Essa é a grande diferença. E é uma coisa importante, a gente sempre associa muito a parte de influenciadores ao mundo do varejo. Moda, cosmético, porque realmente tem um volume muito grande. Mas existem esses influenciadores voltados para o B2B, que são mais nichados, e aí é um trabalho que tem que ser feito junto, né, com os experts, aí seja internos da empresa ou com uma agência, entender realmente quais são esses micro-influenciadores ou influenciadores que você consegue identificar, que tem aderência com a marca, que seja feito um trabalho de análise, de entendimento, quem são os seguidores, aonde que esse cara está se comunicando, em que territórios, porque aí é muito nichado. E realmente é um desafio maior, porém extremamente necessário também hoje em dia. Isso é fato. A gente já está terminando o nosso tempo, já passou tão rápido, mas antes de concluir, eu queria só fazer uma pergunta para vocês, que acho também que é importante. Você falou antes de não jogar dinheiro fora. Como é que vocês avaliam o investimento no influencer e quais são os KPIs que são avaliados depois de você ter feito o investimento? Porque isso é importante na hora de você avaliar se realmente se valeu a pena esse investimento, esse trabalho, né? E aí é o que nós conversamos, é o que está estabelecido, qual é a estratégia por trás, isso está tudo alinhado com o board da empresa. Então, quando a gente fala de uma campanha onde eu quero apresentar, é totalmente voltada para awareness, eu vou entender e interagir com dados como menções sobre a minha empresa, aumento gradativo no número de seguidores, principalmente de engajamento, bons seguidores, porque a questão não é a quantidade, sim a qualidade de pessoas que começam a interagir com a minha marca e a partir dali gera organicamente uma interação comercial. Sim. O cara entrou dentro do meu, dentro da minha página, dentro do meu canal, a partir dali também parte muito do meu conteúdo que tem que ser relevante e tem que fazer sentido para esse cara para reter, né? Então tem uma ação também de retenção desse cara. Então aqui a gente está falando de um KPI totalmente voltado para a marca. E aí eu vou estabelecer posso estabelecer inúmeros pontos aqui para avaliar o sucesso ou o insucesso dessa campanha. E quando a gente fala de conversão, claro, venda. Aí eu vou atrelar esse cara um link, um QR Code, um código promocional e dentro do meu próprio sistema consigo avaliar quem está performando. Mais ou menos, hoje como eu faço dentro do marketing digital, que a gente tem um controle ali, é um organismo vivo, onde a gente entende qual a plataforma está performando melhor. E eu automaticamente vou direcionando da plataforma que não está tracionando tão bem, já o investimento na plataforma que traciona, a mesma coisa com o influenciador. Se eu pulverizo isso com micro-influenciadores, eu vou jogando para o cara que vende mais, eu vou entregar cada vez mais relevância para ele, porque ele me entrega mais resultado na contrapartida. Então acho que é só dividir e estabelecer, né? E eu acho que é importante muito isso que o Gui comentou nesse ponto final dele, que é um organismo vivo, né? Se eu tenho uma estratégia, eu tenho 10, 5, 15, 20 micro-influenciadores ou influenciadores atuando com a minha marca. Nem todos vão estar performando da mesma maneira. E eu tenho que estar ali de olho em cima, fazendo acompanhamento, fazendo medições, mensurações, quem está me trazendo resultado, quem não está, de acordo com o que foi acordado das expectativas. Direcionando eles também. Direcionando, né? Tem casos que você vai olhar e fala assim, olha, aqui não cabe direcionamento, aqui cabe mudança, né? Mudança de escopo de trabalho.
mas você precisa estar olhando isso diariamente, certo? Estar frequentemente acompanhando, porque senão é o que a gente falou, é um dinheiro investido que depois de X meses eu vou falar, e aí, qual foi o retorno? Exato. E aí você vai cair realmente aí numa marapuca que você fala, e aí? E Joguei dinheiro fora. E vai ter que dar explicações para Vai, cima. vai. E isso é o que a gente mais faz, né? E só para terminar aqui um ponto legal, que tem influenciadores hoje que se colocam na reta junto com as estruturas de marketing comerciais da empresa, que ele fala assim, cara, eu quero que o meu pagamento seja atrelado ao resultado da tua empresa. Isso é legal, porque o cara fala assim, olha, você é remunerado em cima do resultado da tua empresa. Ele se coloca porque ele sabe do resultado dele. Agora, é claro, a gente sabe também que tem influenciadores que ele já quer o pacote fechado. Ele não vai tá garantir trabalhando o pelo dele, sucesso. não tá preocupado com o resultado, vai garantir isso. o dele. Né? E o cara tem que comprar muito a briga. Conversei um pouco com as meninas agora aqui. Cara, um influenciador totalmente fechado, que não abre uma negociação, ele só quer o vínculo comercial, ele só quer o dinheiro no final da ponta, mas não quer entregar também, não quer que a marca tenha esse mesmo compromisso, né? Aí é um ponto que a gente tem que avaliar, mas eu acho que no mais é isso. Poxa, muito obrigado, Guilherme, Rodrigo, muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo, foi ótimo ter vocês, esperamos mais vezes vocês trazendo assuntos do comitê. Também quem nos estiver assistindo, muito obrigado pela audiência e nos acompanhem nas redes sociais, a gente vai ter mais CâmaraCast, mais eventos, mais atividades como essa, trazendo mais outros assuntos para todos vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.